São 12h03. A greve dos trabalhadores rodoviários, que estava prevista para começar hoje aqui em Natal, foi suspensa, cancelada. Os sindicatos dos trabalhadores e transportes rodoviários e das empresas de transportes urbanos entraram num acordo e suspenderam o movimento paredista. O acordo foi alcançado durante uma audiência de conciliação mediada pelo Superintendente Regional do Trabalho, Cláudio Gabriel de Macedo Júnior. A proposta apresentada pelo intermediador na negociação foi de um reajuste de 4% no salário dos rodoviários, vale alimentação de R$400, plano de saúde integral e pagamento do exame toxicológico dos trabalhadores. Os rodoviários estavam cobrando 8,6% e um vale alimentação de R$450. Então, finalmente chegaram num acordo e a greve foi suspensa. O que é que foi pedido e o que é que foi dado? 450 seria o vale alimentação, foi concedido R$400, R$50 a menos. 9% de aumento, foi concedido 4. 8,6 e foi concedido 4. É justamente isso, o diálogo faz a evolução, permite esse tipo de situação aí. E o diálogo, nesse caso, é dentro de um ambiente da própria justiça trabalhista, né, em que os empresários apontam até onde podem ir e os trabalhadores até o que podem aceitar. É absolutamente salutar essa luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por melhores situações dos trabalhadores, e também os empresários podem dizer até onde podem chegar. Um cede de um lado, outro cede de outro, e tivemos a boa notícia de que a greve foi suspensa e o serviço continua. Os trabalhadores, no caso, e os empresários têm mais motivo para comemorar, que a gente vai falar daqui a pouquinho da isenção. Pois é, são 12h05. Na Câmara Municipal do Natal, o vereador Érico Jacome decidiu interromper o recesso legislativo, ele que é o presidente da casa, para marcar uma sessão extraordinária amanhã, às 16 horas. O objetivo é votar 2 projetos de lei enviados pelo prefeito Álvaro Dias. O primeiro, justamente esse que você comemorou aí, Túlio Lemos, adiantou, é a isenção do ISS. É um dos projetos que zera por mais 2 anos o imposto sobre serviços cobrado das empresas de ônibus aqui na capital. E esse projeto tem um efeito retroativo a janeiro deste ano. Então, a isenção de ISS pela prefeitura está em vigor em Natal desde maio de 2021 e agora vai ser prorrogada aí para, ajudar o transporte público, o transporte que não tem reajuste de tarifas há muito tempo. Houve uma redução na demanda e os empresários desse segmento cobram aí a permanência dessa isenção do imposto. Um outro projeto é o reajuste para os professores, tá? O reajuste que foi acordado em reunião, Prefeito Álvaro Dias com o Sindicato dos Professores. Então, haverá um aumento de 7% implantado já agora no mês de julho. E o retroativo acumulado entre janeiro e junho para ser quitado nos primeiros 4 meses de 2024. Então, para que a prefeitura possa fazer esse pagamento já agora na folha de julho, a Câmara precisa aprovar e por isso os vereadores voltam do recesso para essa sessão extraordinária. Sessão extraordinária para votar, em 2 importantes pautas para a sociedade, que eu acredito que tem nesse texto, não vi o texto, mas deve ter algumas garantias também para a população, para a prefeitura da isenção, E também, principalmente, o reajuste dos professores, que realmente não foi o que os professores queriam, mas foi o que o município podia pagar dentro do limite prudencial e dentro das contas do município. É o que a gente até discutiu aqui ontem de noite em relação à saúde também, que iniciou uma greve hoje, saúde do estado, que a gente tem uma diferença entre o que se pode pagar e o que se pretende. Justo, todas as 2 categorias ganharem bem, mas às vezes a gente não tem condições de pagar. Aí você dá um aumento e atrasa salário. São realmente 2 pautas importantes. Essa pauta dos professores, ela não deixa de ser um ganho da categoria, até porque eles estão com 67% de perdas salariais registradas a partir dos reajustes concedidos pelo governo federal através da lei e não cumpridos pela Prefeitura de Natal, mas não deixa de ser um avanço na medida em que pelo menos um ano, o reajuste de um ano vai ser quitado.
A metade agora, com esses 7%, e a metade no próximo ano. Naturalmente que os servidores, inclusive, emitiram nota, né, do sindicato dizendo que não estavam satisfeitos, mas que iriam acatar a decisão do município. Quanto a essa questão do ISS, é uma coisa meio esquisita no momento em que a gente ainda está discutindo a tão cobrada licitação do transporte público em Natal, né? O ISS ser liberado, o que me chamou a atenção foi que a isenção, ela ultrapassa inclusive o ano de 2023. Isenção que poderia ser uma motivação para a negociação da própria licitação do transporte, ela já ultrapassa. O prefeito já concede a isenção até o último dia do seu mandato. Não deixa de ser esquisito, quando na verdade a isenção passa direto aí, e o amigo está falando que teria uma contrapartida. No projeto não há nenhum tipo de contrapartida aqui em relação o serviço. O que estabelece aqui é que ele fala que o retorno gradativo da frota que compõe, o Estado haja concedido o idêntico benefício fiscal ao ICMS, no caso... Retorno gradativo é uma contrapartida. Esse retorno das linhas gradativas é contrapartida. A manutenção do serviço gratuito da linha de ônibus circular no campus, né? Outra contrapartida, que é gratuito. Que seja mantido o acesso à STTU, ao banco de dados atual do Sistema de Informações Gerenciais e tal. Então, um projeto aqui que sejam garantidas todas as gratuidades previstas no ordenamento jurídico. Enfim, o projeto aqui enviado pelo prefeito Álvaro Dias estabelece essa situação, foi para a Câmara Municipal e deve ser votado amanhã. Essas garantias aí, elas, como eu falei, ela só chama a atenção porque ela extrapola o ano de 2023, quando supostamente a gente imaginava que fosse votada a licitação do transporte público. Há um projeto feito pela prefeitura ao custo de mais de R$500 mil, de cerca de R$500 mil. Esse projeto não foi posto de forma transparente em relação ao serviço de transporte do setor de transporte público aqui em Natal. Então é preciso, os próprios empresários estão cobrando a licitação do transporte. O projeto agora garante essa gratuidade, aliás, essa isenção, inclusive com o efeito retroativo. Ou seja, durante todo o primeiro semestre, os empresários não pagaram, ou se pagaram, vão ter de volta, ou vão ter algum tipo de ressarcimento, zero de ISS aqui em Natal. Ninguém sabe o que é que isso representa, porque o setor de transporte, de certa maneira, é uma caixa preta aqui. Quando você vê que o prefeito da cidade pede para que a secretaria que devia gerenciar o transporte, a STTU, tem acesso aos dados, é porque é uma caixa preta dos empresários que dificilmente é aberta pelo próprio município. Imagine quem está fora. Só lembrando que essa isenção de ISS foi concedida durante o período da pandemia, né? Quando o transporte rodoviário enfrentou grandes dificuldades com o Fique em Casa, as pessoas não podiam circular, né? Não podiam sair de casa, e o transporte público, né, teve que continuar circulando com seus veículos com quase ninguém, né? Com uma quantidade mínima que foi estabelecida, que teve que ser preservada, circulando com praticamente ninguém, ou seja, tendo prejuízos. Então houve um apelo naquele momento, e não só a Prefeitura do Natal, mas o governo do estado também concedeu isenção do ICMS. Então, o governo do estado, inclusive, mantém essa mesma isenção. E aí, a prefeitura, né, o período de isenção da prefeitura tinha acabado, e por isso agora a necessidade da renovação, para manter o mesmo benefício que hoje já é concedido também pelo governo do estado. Justamente, apesar, como você bem frisa, apesar de que estávamos no período de pandemia, hoje é um período de normalidade, né? Se justifica isso. Mas o prejuízo foi... o prejuízo foi cumulativo. Foi acumulado. Inclusive os empresários contabilizam aumento nos insumos, né? No próprio veículo, no caso do ônibus, nos pneus, no salário dos trabalhadores. Isso aí é absolutamente... No transporte intermunicipal, o governo do estado autorizou reajuste na tarifa. Aqui em Natal, a tarifa não foi reajustada.
Mas mesmo assim o benefício foi mantido no estado. Justamente. E por isso que os empresários aqui em Natal também estão cobrando a ampliação do benefício. Não deixa de ser um benefício dado pela prefeitura aos empresários na medida em que não há o reajuste da tarifa, mas há uma isenção de um imposto que eles teriam que pagar, que a gente não sabe de quanto isso representa. O imposto ISS geralmente é de 5%, o imposto sobre serviço. Porém, isso a gente não sabe quanto é que isso representa pela quantidade de pessoas que circulam, qual é o cálculo que a STTU tem hoje em relação a isso e qual é o cálculo que a Secretaria de Tributação estabelece para saber qual é o valor disso. Era importante saber, Saulo, porque você diz, a prefeitura concedeu uma isenção. O que é que isso representa? O empresário pode achar que é muito pouco. E aí você estabelece aqui, não, se você tem 1 milhão de passageiros, pagaria X, 5% disso é Y. Então você sabe quanto é que a prefeitura está deixando de arrecadar e os empresários estão deixando de pagar. Não deixa de ser um benefício para a população, que isso não vai, nesse momento, direto para a tarifa.